O cristão não acredita em sorte. O cristão acredita na direção de Deus. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Até quinta-feira, eu tinha um pregador agendado. Há mais de 2 meses atrás. E aí teve um problema pessoal, me ligou na quarta. Eu não vou poder ir te atender, aconteceu um empecilho e tal. E eu não queria pregar, eu queria que fosse um pregador. É diferente hoje. Aí na sexta de manhã eu comecei a ligar para várias pessoas e ninguém podia. Aí eu liguei para um amigo meu que já tinha feito o final de semana aqui. Ele falou assim: olha, eu não vou poder te ajudar aí, porque eu tenho um compromisso em outra igreja, mas vou te indicar uma outra pessoa. Me indicou uma outra pessoa, a pessoa aceitou 11 horas da manhã. Quando foi 6 da tarde, cancelou. A minha esposa, eu acho que está com Covid, irmão, não vou poder ir mais na sua igreja. Aí 6 horas da tarde, vai eu tentar arrumar pregador de novo. Aí vai ali, vai aqui, pede indicação de um de outro, até que Deus direcionou para quem deveria estar aqui hoje, é o irmão Adiel. O irmão Adiel, ele frequenta a igreja de Cidade Tiradentes, ele é capelão dos desbravadores, trabalha na sonoplastia da igreja, então nós vemos que não foi coincidência ele estar aqui. Depois de várias tentativas, se nós podemos dizer a sorte, como diz o livro de Jonas, caiu sobre ele. Então nós entendemos que o Senhor gostaria que ele fosse o seu mensageiro nesta manhã. E Deus o use como instrumento. Irmão Adiel, obrigado pelo convite. Tão em cima, é tão ruim, né? Você assumir algo em cima. Ele prontamente aceitou o convite. Então nós louvamos a Deus pela disposição dele e pedimos a Deus que ele seja usado para Deus falar conosco através da sua mensagem. Que Deus o abençoe. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado para vocês que estão em casa também. Se eu dissesse para vocês que até quarta-feira eu tinha uma pregação marcada, vocês acreditam? Realmente eu tinha uma pregação marcada até quarta-feira, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui na igreja de Vila Alpina. Eu tinha vindo aqui alguns anos atrás, mas não na igreja, no colégio. Alguns anos atrás, eu estudava no Colégio Adventista de São Miguel Paulista. E aí teve uma competição aqui, nós viemos participar aqui. Estou muito feliz de estar aqui nesta manhã, é sempre um prazer enorme pregar, falar de Jesus. Como o irmão falou, o meu nome é Adiel Lineker, eu tenho 22 anos, eu sou da igreja Cidade Tiradentes. Agora, olha a sequência dos nomes dos meus familiares. O meu pai se chama José Maria, a minha mãe se chama Elisângela Maria e a minha irmã Adiele Maria. As minhas 2 avós se chamam Maria. A minha gata em casa se chama Maria. Eu realmente sou o homem das Marias, sempre rodeado de Marias. Sou professor de inglês do Colégio Adventista de Jardim Utinga, em Santo André. Estou muito feliz de estar aqui nesta manhã para poder compartilhar um pouco com você sobre o pão da vida. Algumas informações que eu vou passar aqui nesta manhã para vocês. Acredito que nós todos nós que estamos aqui, vocês que estão em casa, deveríamos já saber. Pode ser que alguém já saiba, outros não. Mas o que nós vamos estudar é algo sobremodo excelente, assim como diz o apóstolo Paulo. Só que antes de fazer a primeira oração, eu gosto de iniciar todos os meus sermões, ou pregações, meditações, lendo um salmo. E eu quero convidar a você que está aqui na igreja, a você que está em casa, a abrir a sua Bíblia no Salmo capítulo 139. Salmo 139, um salmo de Davi. Nós vamos ler um pouquinho sobre esse salmo e depois vamos fazer a oração para entrar no sermão desta manhã. Salmos 139. O título do Salmo 139, vou esperar todos os irmãos acharem a passagem. O título é Deus onisciente e onipotente. Versículo 1 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante. E sobre mim o Senhor põe a sua mão poderosa. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão
e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa, pois tu, Senhor, formastes o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma de todos eles. Se eu contasse, excederia os grãos de areia. Contaria, e jamais chegaria ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue, porque eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, eles são inimigos de fato. Versículo 23 e versículo 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Agora prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Curvem suas frontes, vamos falar com Deus. Grande Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus também da igreja de Vila Alpina. Obrigado porque o Senhor é muito bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado porque o Senhor nos sonda e o Senhor nos conhece. Obrigado porque o Senhor vai à frente em todos os nossos caminhos. Obrigado porque o Senhor um dia veio a este mundo, morreu por nós, para que por meio do Senhor nós obtivéssemos a salvação. Pai querido, Pai de amor, nesta manhã, nós que estamos aqui na igreja e que estamos em casa assistindo essa mensagem, queremos pedir perdão por todos os nossos pecados. São muitos, mas nós, Senhor, acreditamos que de acordo com a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, os nossos pecados são perdoados. E quando nós confessamos e nos arrependemos, o Senhor lança os nossos pecados do mais profundo abismo e esquece de todos eles. Obrigado, Senhor. Agora, prova que conhece o nosso coração e os nossos pensamentos. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho reto. Amém, Senhor. Irmãos, eu gosto sempre de ler um salmo no começo do sermão, porque eu sempre subo aqui com um nervosismo terrível. Então eu começo a tremer, eu fico vermelho, amarelo, roxo, de todas as cores. Então eu sempre leio um salmo para tirar esse nervosismo e esquecer um pouco sobre isso. Eu prego desde os 6 anos de idade. E todas as vezes, em todas as igrejas, se eu for passar uma meditação e tiver 4 pessoas, 5 pessoas, eu vou ficar nervoso. Então, para afastar um pouco esse nervosismo, eu sempre leio um salmo, e o meu salmo favorito é o Salmo 139. Se fôssemos dar um título para o sermão nessa manhã, poderiam ser 2. Criados com propósito, esse que está na tela. E se fôssemos considerar um outro título, seria Heróis de Verdade. Por que eu resolvi trazer esse sermão para vocês aqui nesta manhã? Não foi porque foi de última hora, não. Nada disso. Esse sermão, ele foi criado, digamos assim, feito no ano de 2014, na igreja de Cidade Tiradentes, o qual eu frequento. E nós estávamos comemorando naquele dia o Dia Mundial dos Desbravadores. E, irmão, por incrível que pareça... Obrigado. Por incrível que pareça, irmão Ricardo, foi exatamente assim que aconteceu. Eu havia pregado pouco tempo atrás na igreja de Cidade Tiradentes, e eles já tinham um pregador para o Dia Mundial dos Desbravadores. Geralmente o pregador do Dia Mundial dos Desbravadores, ele é aquele irmão que vem todo fardado, com a faixa enorme. E naquele ano eu havia acabado de me tornar da diretoria do clube. Era um conselheiro. E aí, até quinta-feira estava tudo ok com o pregador do sábado de manhã. Um dia muito especial. O Dia Mundial dos Desbravadores de 2014. Quando foi sexta-feira, 13h30 da tarde, eu lembro o horário. Eu estava na escola ainda. 13h30 da tarde, ligaram e falaram assim, olha, mandaram a mensagem no grupo, melhor, no WhatsApp. Olha, o pregador de amanhã acabou de cancelar com a gente. Misericórdia.
E agora? E como todas as vezes, todas as responsabilidades, eles vão selecionando alguns pregadores. Olha, pode ser esse, não, já tem agenda. Pode ser esse, não, já tem pregação marcada. Pode ser aquele, já tem pregação marcada. Pode ser o seu pai, Adiel? Meu pai já tem pregação marcada. E você? Falei, eu? Eu não. Eu? Por que logo eu? Irmãos, a igreja Cidade Tiradentes, a igreja a qual eu frequento, ela é muito grande. E ela tem 500 membros, tem sábados que... Tinham sábados, né, que tinham 550 membros. Hoje o máximo é 200 por conta da pandemia, 150 no máximo. Mas, quando eu estudava na ETEC de Guaianazes, olha onde eu estudava. Estudava o dia inteiro, irmãos. Falei, eu não, logo eu. Porque tanta gente, vamos procurar outra pessoa. E aí procuraram e não acharam um pregador para aquela manhã. E quando foi à noite, eu sentei com meu pai e nós começamos a conversar. Eu disse assim, pai, se o senhor me ajudar a fazer um sermão, eu tenho uma ideia. Mas se o senhor me ajudar a elaborar esse sermão, eu vou pregar amanhã. E aí nós ficamos estudando até 1h da manhã esse sermão que eu vou passar para vocês hoje, nesta manhã. É o meu sermão favorito. Eu prego ele todas as vezes que eu vou a primeira vez numa igreja. E hoje é a primeira vez que eu venho na igreja de Vila Alpina. É muito legal. Esse sermão é muito bom, principalmente para as crianças, para os jovens, na verdade, para todas as idades. Criados com um propósito. Essa questão de falar eu, por que eu? Eu não, é melhor escolher outra pessoa. Por que você não escolhe outra pessoa? Por que ele? Por que não aquele? E às vezes a gente começa a fugir de Deus. E nesse ano de 2014 eu me encontrava nessa situação. Eu estava literalmente fugindo de Deus. Todas as vezes que alguém me chamava para pregar, eu dizia não. Podia ser com muita antecedência, podia ser em cima da hora. Não. Adiel, você poderia fazer uma oração para a gente iniciar o culto? Não. Irmãos, confesso uma coisa para vocês. Eu não ia de social para a igreja. Porque eu sabia que se eu fosse social para a igreja, os irmãos iam me chamar para ir para a plataforma. Ou para eu fazer alguma coisa, puxar uma música, fazer alguma coisa. Então, abandonei da minha vida a roupa social para não participar de nada à frente. E eu comecei a me entregar a esse tipo de coisa, até me deparar com essa história que nós vamos estudar na Bíblia agora. Então, por favor, você que está na igreja, você que está em casa, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 1. O profeta que nós vamos estudar nesta manhã é Jeremias, conhecido na Bíblia como um profeta chorão. Jeremias capítulo 1, versículo 4 em diante. Jeremias capítulo 1, verso 4. Amém? Jeremias, depois de Isaías, capítulo 1, versículo 4, diz assim, olha. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que você saísse da barriga da sua mãe, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então eu, Adiel, igreja de Vila Alpina, respondi para Deus, ó Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas que não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, o quê? Irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, igreja de Vila Alpina, hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Irmãos, pulem agora para o versículo 17. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te, e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje, igreja do Vila Alpina, te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Todos lutarão contra ti, mas ninguém te vencerá, porque eu sou contigo, diz o Senhor, e vou te livrar. Amém? Deus instituiu essa igreja como cidade fortificada, o qual ninguém pode derrubar, o qual ninguém pode descrever ou tirar esse título de mim e de você, um povo de Deus. Antes mesmo que a igreja do Vila Alpina pecasse, Deus já tinha um plano para resgatá-la.
Jesus viria e morreria no lugar de nós, pecadores. Somos salvos exclusivamente pela graça de Cristo. Quando pela fé, nós pecadores aceitamos esse sacrifício, a justiça de Cristo nos é imputada e substitui a nossa vida de pecador. Os resultados da salvação são as práticas do amor como um fruto do Espírito. As boas novas do Evangelho dizem que não foi a igreja do Vila Alpina que escolheu a Cristo. Cristo escolheu a igreja do Vila Alpina e a destinou à salvação. Eu e você somos destinados à salvação, assim como Jeremias, ele foi escolhido como um profeta de Deus, eu e você também fomos. Agora, eu e você precisamos tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus, entre fugir ou servi-lo. E por muitos anos eu fugi de Deus, e pode ser que eu esteja falando com alguém que está aqui nessa manhã, com alguém que está em casa assistindo essa mensagem, que esteja fugindo de Deus. Talvez tenha o dom de cantar, talvez tenha até mesmo o dom de pregar, talvez não tenha o dom de cantar ou não de pregar, mas tenha a simpatia. Tem uma pessoa na minha igreja, o nome dela é Cleide. E essa mulher, ela não prega, ela não canta, mas ela anima o sábado de todo mundo, sabia, irmãos? Só de nós entrarmos na igreja e quando estava sem máscara, né? E nos depararmos com o sorriso dela, o dia de todo mundo muda. Todo mundo fala isso. A simpatia daquela mulher é tremenda. Ela usa o dom dela. E com o dom dela, da simpatia, ela traz muitas pessoas para a igreja, irmãos. É impressionante o trabalho que aquela mulher faz. Ela é a nossa diretora jovem neste ano de 2020. A simpatia dela é tremenda. Ela não prega e ela não canta. Mas ela usa o talento dela para louvar a Deus. Pode ser que eu esteja falando com alguém nesta manhã que esteja enterrando o talento. E eu quero mostrar para vocês algumas pessoas que, ao invés de enterrar o talento, e ao invés de desistir na primeira dificuldade, resolveram entrar de vez na missão que Deus confiou a elas. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês no telão. Mas antes eu quero focar com vocês um pouco no versículo 5 e no versículo 6 do capítulo 1 de Jeremias. Que ele fala assim, olha, Deus fala assim para Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conhecia. E antes que você saísse da barriga da sua mãe, eu já te instituí profeta. E aí no versículo 6, Jeremias dá uma desculpa para Deus. Quantos de nós que estamos aqui na igreja nesta manhã, quantos de vocês que estão em casa assistindo pela live, no Facebook, já não deram uma desculpa para Deus, irmãos? E agora Jeremias fala assim, ó Senhor Deus, eu não sei falar porque não passo de uma criança. Eu dizia para todas as pessoas, eu sou tímido demais para pregar num sábado de manhã numa igreja. Porque logo eu tenho que puxar um corinho? Porque logo eu tenho que fazer os anúncios? Porque logo eu tenho que ser sonoplasta? Porque eu ser conselheiro? E a gente fica se perguntando, por que eu? Por que eu? E queremos arrumar desculpa para Deus. Eu costumo dizer em outras igrejas, o qual eu vou, que essa desculpa acaba sobressaindo da nossa vida e quando nós nem percebemos, já estamos longe dos caminhos de Deus. Existe um ditado, e o que o meu pai gosta muito de falar, é que quem não trabalha, dá trabalho. Então, irmãos, trabalhem para Deus. Para de perguntar, ó Senhor Deus, ó Senhor Deus, ó Senhor Deus, e aceita a missão que Ele te entregou. Antes mesmo de você ser formado na barriga da sua mãe, Ele já te instituiu profeta às nações. Você tem uma missão especial, levar a palavra de Deus a todo mundo em sua geração. Desbravadores que estão aqui, desbravadores que estão assistindo na live, a mensagem, o nosso alvo, a mensagem do advento a todo mundo em nossa geração. E aí o lema é, o amor de Cristo me motiva. Se o amor de Cristo te motiva, e o amor de Cristo é incomparável, você tem uma motivação eterna para pregar e falar sobre Ele. Porque vocês, irmãos, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas e os trouxe para a maravilhosa luz. Isso está escrito em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Mas querem saber por que Jeremias quis dar essa desculpa para Deus? O profeta que veio antes de Jeremias se chamava Isaías. Sabe como Isaías morreu, irmãos? Cerrado ao meio. Eu cresci, irmãos, na adolescência, a infância, a adolescência, até a idade que eu tenho agora, sou novo ainda, 22 anos, achando que Isaías tinha sido cerrado daqui, irmãos, na cintura. Não. Isaías foi cerrado de cima para baixo. Dividiram Isaías em 2 pedaços. E agora,
pouco tempo depois, Deus chega para um jovem, e a irmã Ellen White, no comentário bíblico da igreja, e nos comentários que os anciãos ganham no concílio de anciãos, está escrito que quando Deus chamou Jeremias para ser profeta de Israel, Jeremias tinha entre 17 e 20 anos de idade. Agora imagina para um jovem de 20 anos de idade, do máximo, ver que o profeta que veio antes dele tinha sido morto dessa forma, aceitar essa missão. Imagine, irmãos, para um jovem aceitar esse desafio. Qualquer um de nós arrumaríamos uma desculpa. Jeremias disse que ele não passava de uma criança. E aí Deus falou assim para Jeremias: não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Ele fala assim, ó: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Irmãos, quando vocês saem para pregar, quando eu estava vindo para cá, Deus já estava colocando na minha boca as palavras dele. Quando você dá um estudo bíblico para alguém, não é as suas palavras, são as palavras de Deus. Deus coloca na minha e na sua boca as palavras dele, ok? O primeiro jovem que eu vou apresentar para vocês, irmão, para onde que eu aponto aqui? Para a direita, passou, deu certo. O primeiro jovem que eu vou mostrar para vocês, não entra no contexto bíblico e nem no contexto histórico da igreja. Não se assustem, tá bom, irmãos? Teve uma vez que eu mostrei o Pelé, o irmão quase me tirou do púlpito. Edson Arantes do Nascimento, ele foi campeão mundial com a seleção brasileira quando ele tinha 17 anos de idade, no ano de 1958. Todo mundo sabe, né, irmãos? Pentacampeões, todo mundo que é brasileiro torce pro Brasil às vezes. Pelé foi campeão, mas não é isso que eu quero levar em consideração. Quando ele conta a história dele, ele fala que nesta época em que ele era jogador de futebol e fazia parte da categoria de base do Santos, estava se profissionalizando, a cada chute que ele dava na bola, as pessoas diziam assim para ele: seu negro, macaco, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Eu pergunto para vocês que estão aqui nesta manhã, e para vocês que estão em casa, se o Pelé tivesse desistido, ele seria hoje considerado o rei do futebol? O melhor jogador de todos os tempos, o que ele é? Eu pergunto para a igreja agora, para você que está em casa também. Quando me refiro à igreja, é você que está em casa também, tudo bem? Se eu e você desistir, na primeira porta que fecha no nosso rosto, na primeira pessoa que recusa um folheto, que recusa uma mensagem, que recusa um abraço, que recusa um Jesus te ama, quem é que vai saber aí fora? Se essa missão é minha e sua, por que nós estamos deixando essa missão para outras pessoas? O próximo jovem é Bill Gates, que não é mais tão jovem assim, né? Bill Gates tinha 17 anos de idade. Eu quero que vocês foquem na idade dessas pessoas, tudo bem? Pelé, 17, Bill Gates, 17. Quando ele tinha 17 anos, ele desenvolveu um microchip que lia o tráfego de veículos na cidade de Massachusetts, nos Estados Unidos. Esse microchip, irmãos, vocês que são mais experientes do que eu, década de 80 e 90, quem sabia fazer isso? Quem, irmãos? Ninguém sabia. Ninguém sabia fazer isso. E o Bill Gates disse que a cada linha de código que ele digitava, a cada programação que ele tentava fazer, dava um erro e ele pensava em desistir. O Bill Gates, irmãos, no ano passado, ele deixou de ser a pessoa mais rica do mundo. Ó, que pena. Não é mais rico, né? Ele é só a segunda pessoa mais rica do mundo agora. O primeiro é o dono da Amazon. O Bill Gates agora é o segundo. Mas de 95, 90, até 2019, ele foi a pessoa mais rica do mundo. Eu pergunto para vocês, irmãos, se ele tivesse desistido na primeira linha de código, que desse erro, na primeira pessoa que recusou o seu sistema operacional Windows, será que ele seria a segunda pessoa mais rica do mundo hoje? Irmãos, existe um filme sobre o Bill Gates chamado Os Piratas no Vale do Silício. Se vocês olharem o tanto de pessoas que recusaram a proposta do Bill Gates, irmãos, vocês já teriam desistido de assistir o filme. Imagina ele, de ter entregado, tentado, e muitas pessoas terem não aceitado esse sistema operacional. Sabe qual é esse sistema operacional, irmãos? Windows. Quando o irmão liga o computador da igreja, quando você liga o seu computador em casa, quando nós ligamos os nossos celulares, cai quase $10 na conta do Bill Gates. O mundo todo usa computador, não é, irmãos? Celular todo mundo usa. Será que ele é rico, irmão? Misericórdia. Na época do Bill Gates, existiam outras mentes brilhantes como Steve Jobs, Steve Wozniak, que desenvolveram a Apple, né?
iPhones, iPads, essas coisas. Bill Gates e Paul Allen desenvolveram esse Windows. E tinha um homem chamado Linus Torvalds, que desenvolveu um sistema operacional chamado Linux. Eram mentes brilhantes na época, que revolucionaram a história da computação e da internet. Se essas pessoas tivessem existido, irmãos, nós nunca teríamos a tecnologia que nós temos hoje. Se você desistir de pregar a palavra de Deus, ninguém vai conhecer aí fora. Nós vamos deixar de pregar e de usufruir do privilégio que eu e você tem. No livro Eventos Finais, no capítulo 4, a partir da página 41 até a página 56, a irmã Ellen White escreveu um capítulo que o título é A Igreja de Deus nos Últimos Dias. E aí ela fala assim, olha, Deus tem na terra um povo separado, diferente de todo o mundo. E ela termina dizendo assim, olha, irmão, se você é adventista do sétimo dia e não prega, o que é que você está fazendo na igreja? Mas não é pregar igual eu estou fazendo aqui, irmãos. Tem diversas maneiras de pregar, diversas maneiras de louvar a Deus. Mas tem um outro texto no livro Serviço Cristão, na página 14, que a irmã vai dizer assim, olha, podem até mesmo não saber, mas os ímpios devem até mesmo as bênçãos que eles recebem à presença do povo de Deus no mundo. Esse povo que eles tanto rejeitam e ignoram. Se os cristãos, se o povo de Deus fosse retirado do mundo, esse mundo seria entregue totalmente à destruição e desolação. Mas, se os cristãos são apenas de nome, são como o sal que perde o sabor. Não fazem efeito nenhum na vida de ninguém. Livro Serviço Cristão, página 14, a irmã White diz isso. Irmãos, o motivo de ainda existir amor, o motivo de ainda existirem bênçãos no mundo em que nós vivemos, é a minha presença e a sua presença aqui. Por que então nós, adventistas do sétimo dia, o povo escolhido por Deus, queremos imitar o mundo? Se por nós sermos diferentes, o mundo é abençoado, por que eu e você queremos imitar o mundo? Nos vestir como eles, cantar as mesmas músicas, assistir as mesmas coisas, comer as mesmas coisas. Por que não ser diferente? Vamos pensar um pouco sobre isso, irmãos. O próximo jovem é Thomas Edison. Como eu gosto desse nome, irmãos. Thomas Edison, na sua vida, ele registrou mais de 2.332 patentes. Ele inventou o fonógrafo, a primeira câmera cinematográfica, a máquina de escrever, e a mais famosa de todas as invenções dele é a lâmpada. Ele é conhecido por ela. Ele foi cientista, inventor, empresário. É isso, todas as atribuições do Thomas Edison. Vou parar um pouquinho aqui no Thomas Edison, irmãos. Quando Thomas Edison desenvolveu esse projeto de lâmpada, e ele demorou muito tempo para desenvolver esse projeto e poder apresentar. Naquela época, na época que vivia Thomas Edison, todos os projetos, antes de serem comercializados, precisavam passar pelo Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos. Eles tinham que apresentar o projeto para ver se teria causa ou efeito na vida de alguém. E quando Thomas Edison apresentou o projeto de lâmpada para as pessoas que estavam ali naquele lugar, as pessoas disseram assim para ele: você é um louco. Em outras palavras, você é um idiota. Ninguém nunca vai usar uma lâmpada. Quantas lâmpadas nós temos na igreja hoje, irmãos? Quantas lâmpadas vocês têm na sua casa? A energia elétrica. Um dos pais da energia elétrica, Thomas Edison. Eu pergunto para vocês: alguém sabe qual era o versículo favorito da Bíblia de Thomas Edison? Alguém sabe? Olha, não. Não, olha, quase. Era uma mensagem de encorajamento. Josué capítulo 1, do versículo 5 ao 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo por onde quer que você for. Irmãos, a história de Thomas Edison começa quando ele dormia com a Bíblia sobre a cabeça e acordava com a Bíblia sobre a cabeça. O travesseiro de Thomas Edison era a Bíblia. A Bíblia era o travesseiro de Thomas Edison. A última coisa que Thomas Edison fazia no dia dele, antes de dormir, era estudar a Bíblia. A primeira coisa do dia que Thomas Edison fazia era estudar a Bíblia. Daqui ele tirava motivação, daqui ele tirava instrução, daqui ele tirava todo o planejamento dele. E conseguimos entender que o planejamento de Thomas Edison com relação à lâmpada não veio daqui da terra, irmãos. Veio do
céu. É por isso que nós usamos até hoje algo que não acaba de geração, quando acaba uma geração, ela vai até o fim. Até Jesus voltar, nós vamos usar as lâmpadas, irmãos. Quando nós formos para o céu, não vai precisar mais, porque o brilho de Jesus vai iluminar o nosso dia. O próximo jovem, e agora eu entro na galeria dos heróis. Gênesis no capítulo 12, no versículo 1 ao 13, não vou pedir para que vocês abram a Bíblia, mas diz assim, olha, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar em que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, se tu uma bênção. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Abraão foi uma bênção, sim ou não? Ele foi abençoado por Deus, irmãos? Para vocês terem noção, no livro Patriarcas e Profetas, a irmã Ellen White descreve Abraão, descreve na verdade o servo mais pobre de Abraão. Ela diz assim, olha, o servo mais humilde de Abraão era mais rico do que os donos das terras que viviam ao redor deles. O servo mais pobre de Abraão era abençoado, porque Abraão era abençoado, irmãos. A sua rua é abençoada, porque a sua casa é abençoada. A escola onde o seu filho estuda, sua filha estuda, é abençoada por conta da presença do seu filho lá. O bairro de Vila Alpina é abençoado por conta dessa igreja. As pessoas que vivem ao nosso redor, elas precisam receber as bênçãos que nós recebemos. Precisamos ser pessoas felizes, pessoas com um sorriso no rosto, pessoas que pregam a palavra de Deus e que mesmo quando estamos desanimados, temos uma palavra de conforto para dar para as pessoas. Mesmo quando estamos tristes, precisamos pregar para as pessoas. Precisamos dizer, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Era assim que Davi fazia. O próximo jovem, irmãos, olha, é José, o governador do Egito. O nome José significa aquele que fará a diferença. E eu quero fazer uma pergunta para vocês, irmãos, novamente. José fez a diferença no tempo em que ele viveu, sim ou não? Demais, irmãos. Se José não tivesse aceitado a missão que Deus confiou a ele, ninguém teria sobrevivido. Teria morrido todo mundo. Podemos considerar e dizer, olha essa afirmação, que o Egito, na época de José, era a luz do mundo. Porque as pessoas vinham de todos os lugares até o Egito para encontrar este homem sábio e o Deus deste homem. As pessoas precisam procurar a mim e a você, não porque nós somos, não pelo que nós somos, e sim pelo Deus que a gente tem. O Deus que nos abençoa, o Deus que nos dá sabedoria e inteligência. É para isso que as pessoas precisam nos procurar, irmãos. O Egito era a luz do mundo por conta da presença de José lá. O Egito foi abençoado pela presença de José lá. Mas às vezes nós não conseguimos entender a história. E todas as vezes que eu leio a história de José no livro Patriarcas e Profetas, eu choro, irmãos. Sabe por quê? Ele teve que ficar 18 anos preso sem fazer nada. O nome egípcio de José, que o próprio faraó deu a ele, é Zapenac Paneia, que significa Deus fala e ele vive. O nome egípcio de José significa Deus fala e ele vive. E o próprio faraó deu para ele. No livro Profetas e Reis, e no livro Patriarcas e Profetas, quando a irmã White descreve José, fala assim, que o faraó diz uma frase: eu lhe dou poder sobre todo o Egito, e só o faraó assentado sobre o trono era maior do que José. Irmãos, entendam isso. Quando o faraó levantava do trono e andava pelas redondezas do Egito, José falava e o faraó fazia. Entenderam? Imagina se José tivesse existido nesses anos que ele ficou preso. Será que o Egito teria sobrevivido? O mundo teria sobrevivido? O próximo jovem, irmãos, é Moisés, o libertador. Eu confesso para vocês que eu não gosto de ler o versículo 14 e o versículo 15 de Êxodo capítulo 3. Não gosto mesmo. Porque todas as vezes que eu leio, irmãos, eu fico extremamente arrepiado, nervoso. Igual Moisés ficou naquela época. Porque vocês podem reparar que todos esses profetas que eu estou dando para vocês, patriarcas, eles deram uma desculpa para Deus. E no versículo 14 e no versículo 15, Moisés fala assim para Deus: olha, Senhor, eu sou homem de poucas palavras. E aí Deus pergunta assim: quem foi o que criou o homem, ou a boca do homem? E aí ele responde assim para Moisés. Moisés pergunta para Deus: Senhor, quando eu chegar no Egito, eles têm vários deuses. Eles vão perguntar quem é o Deus que me enviou. E o que eu vou responder? E agora a parte que eu fico arrepiado, irmãos. Deus responde assim para Moisés: eu sou o Deus dos seus ancestrais.
Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Se perguntarem qual é o meu nome, você vai responder assim: eu sou o que sou. Misericórdia, irmãos. Imagina você chegar numa casa para dar um estudo bíblico e a pessoa perguntar: quem foi que te trouxe aqui? O eu sou. O eu sou me trouxe da cidade de Tiradentes até aqui em Vila Alpina para trazer essa mensagem para vocês nesta manhã. O eu sou está aqui conosco assistindo o sermão. O céu está em festa nesse exato momento. O eu sou criou a mim e a você. Eu sou o que sou. O nome Moisés significa tirado das águas. E Moisés é conhecido na Bíblia como o libertador. Próximo jovem. Irmão, travou aqui, ó. Passa aí para mim, por favor. O próximo jovem é Samuel. E Samuel significa Deus é meu juiz. Desculpa, Deus ouve. Deus é meu juiz é Daniel. O nome Samuel significa Deus ouve. E quando Samuel atingiu a idade de 18 anos de idade, ele atingiu as 3 funções mais importantes do reino de Israel naquela época. Porque se nós pararmos para analisar, na época de Samuel, não tinha rei ainda. Ele ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul, e o segundo rei, que foi Davi. E agora, Samuel, ele foi profeta, juiz e sacerdote do povo de Deus, irmãos. Quando Samuel tinha 12 anos de idade, no livro Patriarcas e Profetas, quando descreve a infância, a juventude de Samuel, a irmã Ellen White fala assim, olha, Samuel fazia coisas dentro do templo que homens demoravam anos e anos se purificando. Uma criança de 12 anos fazia. E agora eu quero puxar um pouquinho da orelha da igreja. Dessa igreja, da igreja de Adventista no geral. Por que será que nós não vemos mais crianças pregando na igreja hoje? Por que será que nós não vemos mais crianças cantando na igreja hoje, com muita frequência? Por que será que os jovens não têm pregado e não têm cantado na igreja hoje de uma forma, como que eu posso dizer, contínua, todos os sábados, domingos e quartas-feiras? Samuel, com 12 anos, fazia coisas dentro do templo, sagrado, porque ele era uma criança consagrada. Samuel tinha uma mãe que ensinava para ele as histórias. Samuel tinha uma mãe que contava para ele sobre tudo aquilo que aconteceu e que iria acontecer. No livro Lar Adventista, tem um capítulo chamado A Função da Mãe. E no livro Lar Adventista tem um capítulo chamado A Função do Pai. Vocês que são pais e que são mães, leiam esses 2 capítulos. Se não quiser ler o livro, não tem problema, mas leiam esses 2 capítulos. Fala assim, olha, a oração de uma mãe, quando ela se ajoelha para orar, o céu para e ouve a oração daquela mãe. O pai é o sacerdote do lar, o representante de Deus aqui na terra é o pai. Então a função de vocês não é apenas uma simples função, é uma função extremamente importante. Vocês que são pais, vocês que são mães, vocês são os representantes de Deus aqui na terra. Todo nome que termina com El na Bíblia, eu estava quase esquecendo de falar isso. Todo nome que termina com El, ou tem El na Bíblia, é algo relacionado a Deus, irmãos. Porque El é Deus em hebraico. Por exemplo, Samuel, Deus ouve. Daniel, Deus é o meu juiz. Elias, El, Ias, o Senhor é o meu Deus. Eliseu, El, Iseu, o Senhor é a minha fortaleza. Adiel significa instrumento de Deus. Olha só o meu nome, irmãos. E os meus pais não eram nem da igreja quando me deram esse nome, hein? Misericórdia. O Senhor é o meu Deus, instrumento de Deus. Esse é o significado do meu nome. Eu sou abençoado desde antes de nascer mesmo. O próximo jovem, irmãos, será que passa aqui? Passou. O próximo jovem é o meu personagem favorito da Bíblia, irmãos. Desculpa, mas se alguém que está aqui na igreja ou está assistindo em casa tem Davi como herói, troca. Porque você é o primeiro a abraçar Davi no céu. Depois de cumprimentar Jesus, eu vou correr atrás desse homem, vou dar um abraço nele, irmãos. Porque ele é o meu herói desde os meus 6 anos de idade. Davi, o rei, ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. Matou Golias na idade de 18, mesma forma de Jeremias. 17 a 20 anos de idade. Reinou durante 40 anos sobre Israel. Irmãos, na Bíblia, existe apenas uma única pessoa que foi ungida por Deus 3 vezes. Sabia? Davi. Davi foi ungido por Samuel. Depois ele foi ungido por Natã, rei de Judá. Depois novamente por Natã e pelos líderes da época, rei sobre todo Israel. A bênção de Davi era triplicada, irmãos. Agora eu pergunto para vocês, como é que pode? Uma vez eu falei que eu sou, assim,
fã declarado de Davi, e o irmão não gostou, irmãos. Ele quase me bateu no final do culto. Eu falei, como é que pode alguém ser fã de Davi? Davi era um homem pecador. Demais, nossa. Ele era muito pecador, irmãos. E agora eu pergunto para vocês, como é que ele é considerado o homem segundo o coração de Deus? Como pode uma coisa dessa? Eu vou responder para vocês usando as palavras dele. E leva os olhos para o monte. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Deus que fez os céus e a terra. Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, aquele que não entrega a sua alma à vaidade. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova que conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Tudo salmos, irmãos. É por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Os próximos jovens que eu vou apresentar para vocês vão gostar bastante, irmãos. O primeiro se chama Urias Smith. Em inglês seria Uriah Smith. Ele é um pioneiro da igreja adventista do sétimo dia. Você está numa igreja chamada Adventista do sétimo dia, porque este homem, um dia, resolveu estudar a Bíblia e encontrou dentro da palavra de Deus as verdades escondidas no tempo dele e no tempo em que nós estamos vivendo. A idade em que Urias Smith foi chamado para ser um pregador, para ser um pioneiro da igreja, era de 12 anos, irmãos. Agora eu pergunto para vocês, alguém aqui já ouviu falar sobre Urias Smith? Misericórdia, igreja. Misericórdia. Urias Smith, quando ele tinha 8 anos de idade, ele foi diagnosticado com uma doença no seu corpo, na sua perna, desculpa. E a única solução para que essa doença não se alastrasse pelo seu corpo inteiro era amputar. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, Urias Smith era rico? Não. Irmãos, Urias Smith foi operado em cima da sua mesa de jantar pelo seu pai, pelo seu tio e um médico qualquer da época. Sem anestesia. Sem nada. Diz o livro dos pioneiros do movimento adventista que a única coisa que Urias Smith, uma criança de 8 anos, tinha para segurar, para aliviar a dor, era a mão da mãe dele. E agora, 4 anos depois, Deus chega para uma criança de 12 anos e diz a seguinte frase: Urias Smith, eu preciso de você. Sabe qual foi a resposta de Urias Smith, irmãos? Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Senhor, tenho inúmeras crianças que têm 2 pernas e o Senhor vai logo me escolher uma criança sem perna. Prestem atenção, irmãos. Depois pesquisem na internet. A primeira pessoa a desenvolver um protótipo de perna mecânica é Urias Smith, um pioneiro da igreja adventista do sétimo dia. E a resposta de Deus para Urias Smith é a seguinte, olha, eu vou fazer com que você construa a primeira perna mecânica que esse mundo já viu. Todas as pernas mecânicas que são feitas até hoje são baseadas no protótipo de Urias Smith, porque o protótipo dele não é daqui da terra, irmãos, é de onde? Do céu. E agora, quando Urias Smith atinge a maioridade, ele se torna o primeiro professor da faculdade adventista de Battle Creek, que foi fundada pela irmã White e pelo Tiago White e também pelo José Bates. E agora, os alunos de teologia diziam assim, eu não aguento mais esse cara falando sobre Daniel e Apocalipse. Irmãos, tudo que nós sabemos de Daniel e Apocalipse até hoje, foi ele que nos deu essa interpretação. Urias Smith, um jovem que foi escolhido por Deus com 12 anos. Não tem idade para começar a pregar. Não tem idade para se tornar um mensageiro de Deus. Antes mesmo da gente nascer, nós já somos. O próximo, José Bates, havia comentado, deixa eu só ver o horário aqui. Meu Deus. O próximo, José Bates tinha 15 anos de idade quando ele aceitou a mensagem. Ele disse assim para Deus, ó Senhor Deus, mesma coisa de Jeremias, ó Senhor Deus, o meu sonho desde criança é ser marinheiro. Por que o Senhor não deixa eu ser marinheiro e depois pregar a sua palavra? E aí Deus concedeu essa bênção para José Bates, irmãos, sabiam disso? Ele foi marinheiro durante 35 anos. E ele, em todos os lugares do mundo onde ele ia, falava de Jesus, um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir. José Bates também é um pioneiro da igreja adventista do sétimo dia. E quando José Bates ele estudava as estrelas, as constelações, quando a irmã White falava sobre as visões, né, da volta de Jesus,
José Bates ficava espantado, irmãos, porque ele se guiava no mar, né, no oceano, através das estrelas. E ele perguntava, como é que pode uma jovem dessa saber tudo isso, sem ter estudado nada? José Bates também é um pioneiro da nossa igreja. A próxima, todos nós conhecemos. Ellen Harmon, ou Ellen White. Olha a idade, irmãos, que a irmã Ellen White teve a sua primeira visão. 17 anos de idade. Eu costumo dizer, de uma forma irônica, que quando ela tinha 12 anos, 5 anos atrás, antes de ser chamada por Deus, ela recebeu de presente uma pedrada no nariz, irmãos. O que impedia a irmã Ellen White de estudar o inglês, biologia, matemática. E as pessoas na época, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, conta um pouco sobre a história dela. Fala que a irmã Ellen White era uma menina retardada. Fala assim, essa menina não presta, era melhor que ela tivesse morrido. Algumas pessoas diziam assim, era melhor que ela tivesse morrido. Antes de Deus chamar a irmã Ellen White, ele chamou 2 homens. E olha, irmão, se eu vim aqui, me pega, né? Pega eu aqui. Vou mostrar para vocês, irmãos, qual foi a reação desses 2 homens quando Deus chamou ele para ser profetas. Ó, tremeram de medo. E agora Deus chega para uma jovem de 17 anos, doente, fragilizada. E ele diz assim, Ellen Harmon, eu preciso de você. Sabe qual foi a resposta da Ellen White para Deus, irmãos? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A Ellen White é a autora com mais livros traduzidos do inglês para outras línguas. Ninguém supera ela até hoje. É a profetisa da Igreja de Deus nos últimos dias. Ellen Harmon, ou Ellen White, foi chamada por Deus com 17 anos de idade. Eu deixei esse último pioneiro agora, irmãos, porque eu sou fã declarado dele, tá bom? Depois de Davi, eu quero ver John Andrews no céu. E John Andrews foi chamado por Deus com 11 anos de idade. Vocês vão entender porque eu gosto de John Andrews daqui a pouquinho. Com 11 anos de idade, ele foi chamado por Deus para ser um pioneiro da igreja. E John Andrews foi o primeiro missionário da igreja adventista do 7º dia. Ele falava 7 idiomas e tinha de cor o Novo Testamento. Vou repetir, tá bom, irmãos? Ele tinha de cor o Novo Testamento. De Mateus a Apocalipse, John Andrews sabia de cor. E ele, nesse ano em que Deus chamou ele para ser um pioneiro da igreja, foi o mesmo ano em que ele deixou de ir para a escola, irmãos, porque ele não tinha dinheiro para pagar. Mas a história dele diz que ele tinha um livro em casa. Qual era esse livro? A Bíblia, irmãos. E aí perguntaram uma vez para o John Andrews assim, John, é verdade que você sabe a Bíblia inteira de cor? Ele respondeu assim, olha, poxa vida, o Velho Testamento eu falaria grande parte, mas se arrancasse de todas as Bíblias, de Mateus e Apocalipse, eu falaria palavra por palavra. John Andrews teve 4 filhos. 2 filhos da sua esposa morreram por conta da peste negra. Aqueles que estudam o espírito de profecia conhecem essa doença na época da irmã Ellen White. Ele morreu com 54 anos de tuberculose, que era uma doença ruim, não tinha cura naquela época. Mas enquanto esteve vivo, fez a diferença no mundo. Será que eu e você estamos fazendo a diferença na vida das pessoas que nos cercam, que vivem ao nosso redor, ou também que nossos amigos, nossos familiares? Será que quando nós estamos nas nossas reuniões de família, as pessoas conseguem enxergar Jesus em nós? Será que quando nós estamos participando de alguma competição, algum esporte, as pessoas veem Jesus em nós? Ou será que nós nos revestimos de Cristo somente aos sábados? E durante a semana nós somos totalmente outras pessoas. Uma das coisas que eu tenho notado na igreja, irmãos, principalmente na minha geração de jovens, de 98 para cá, 95 para cá, é que muitas pessoas estão indecisas em tomar uma decisão ao lado de Jesus ou não. E eu quero dizer uma coisa, um texto assim, um pouco triste para vocês nesta manhã. Elias, quando ele está no Monte Carmelo, ele faz uma pergunta para o povo. Não sei quantos vocês lembram dessa pergunta. No livro de Reis, 1 Reis, capítulo 18, Elias olha para o povo de Israel e diz assim, Igreja do Vila Alpina, povo de Israel, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, serve a Deus. Se o mundo tem sido o seu Deus, sirva o mundo, mas não fique em cima do muro. E aí a irmã Ellen White continua dizendo assim, ó, se existe um pecado ao qual nós somos considerados criminosos, ou que é um crime grave contra Deus, é o de neutralidade, mornidão, diante de uma crise religiosa. Não somos nem quente e nem frio, somos morno. E vocês que acompanham essa onda de redes sociais que nós vemos, não querendo cuidar da vida de ninguém, irmãos, mas nós vemos muita coisa, como por exemplo, jovens saindo às sextas-feiras à noite para boates, baladas e no sábado de manhã cantando e louvando a Deus. Jovens que fazem de tudo, vão a estádios de futebol, comem de tudo, bebem de tudo e sábado pela manhã estão aqui pregando e cantando para Deus. Pessoas que não se decidiram entre servir a Deus e entre servir ao mundo. E eu tenho uma coisa para dizer para essas pessoas.
você não está aproveitando nem todas as bênçãos de Deus e você não está desfrutando do mundo. E o seu fim, nós todos já sabemos. Então hoje é o momento de você tomar uma decisão em servir a Deus ou não. Não existe a possibilidade de você servir a dois senhores. Não há comunhão nenhuma, interação nenhuma com a luz e as trevas. Ou é de Deus ou não é de Deus. Hoje precisamos tomar essa decisão. O último jovem que eu vou apresentar para vocês, irmãos, é Ben Carson. Eu deixei ele para o último porque ele está vivo ainda, né? Benjamin Solomon Carson é o mais famoso neurocirurgião pediátrico. Ele é psicólogo, escritor, professor e político. Tudo isso ele é. Estava concorrendo a presidente dos Estados Unidos na última eleição. Benjamin Solomon Carson, ou Dr. Ben Carson. Existe um filme sobre ele, irmãos, chamado Mãos Talentosas. Um ótimo filme para assistir com a família. E existe um livro sobre o Ben Carson. Melhor do que o filme? Só o livro. Sempre assim, irmãos. O livro sempre vai ser melhor que o filme, tá bom? Concordem comigo. Leiam o livro do Ben Carson. Ele foi a primeira pessoa no mundo, na história do mundo, a operar gêmeos siameses, crianças que nasceram com as cabeças e parte do cérebro grudado, irmãos. E ele começou a estudar. Quando vocês assistem o filme ou leem o livro, vocês conseguem entender que o plano para a separação desse órgão, né, o cérebro das crianças, não foi um plano daqui da terra, irmãos. Foi um plano do céu. Só que quando nós começamos a estudar a história desses homens, nós ficamos com medo. E assim eu vou partindo para o final da pregação, tá, meus irmãos? Não fiquem chateados comigo. Quando nós estudamos a história desses homens e mulheres, nós ficamos com medo. Isaías foi cerrado ao meio. Paulo foi decapitado. Abraão teve que fingir que Sara era sua irmã. José ficou preso 18 anos. João foi jogado dentro de uma banheira cheia de óleo quente. Foi jogado numa ilha de Patmos. Pedro crucificaram de cabeça para baixo. E aí nós ficamos assim, meu Deus, se eu aceitar essa missão para a minha vida, se eu aceitar agora que essa é a minha missão, eu vou passar por essas coisas? Nós ficamos com medo, não é, irmãos? Fala a verdade. É normal nós sentirmos medo. A irmã Ellen White, no livro Grande Conflito, ela diz assim na página 652. Esquecer-se ao Senhor do seu povo nessa hora de provação? Esqueceu-se Deus de Noé nos dias do mundo antediluviano? Esqueceu-se Deus de Ló nos dias de Sodoma e Gomorra? Esqueceu-se dos 3 amigos dentro da fornalha ardente ou de Daniel na cova dos leões? Mas a igreja do Vila Alpina diz, já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Aí ele responde assim para nós, irmãos, pode uma mulher esquecer o seu filho que cria, e que não se compareça dele, mas eis que na palma da minha mão te tenho gravado. Aquele que tocar em nós, toca na menina do olho de Deus. E ela continua dizendo, ainda que os inimigos os lancem nas prisões, as paredes do calabouço não podem interceptar a comunicação entre a minha alma e Cristo, porque Cristo está acima de todo o poder terrestre, e anjos virão a nós nas celas solitárias, trazendo luz e paz do céu. As prisões, quando os cristãos estiverem nelas, serão como um palácio, porque os anjos habitarão ali. Deus estará no meio deles, jamais será abalada. Ainda assim nós sentimos medo. E no livro Desejar de Todas as Nações, na página 352, a irmã Ellen White escreve assim, olha, os cristãos, a igreja do Vila Alpina tem de lutar contra forças sobrenaturais, mas eu lhes asseguro o sobrenatural auxílio. Todos os corpos celestes se acham dentro do exército. O Espírito Santo desce como o comandante do exército do Senhor, vai à frente dos cristãos em todas as batalhas. Ninguém pode derrotá-los. Se ainda nós sentimos medo, irmãos, ficou faltando um personagem, não é? Ficou faltando um personagem de todos esses que eu falei para vocês hoje. Qual é? Jesus, irmãos. E agora eu passo a apresentar para vocês algo sobremodo excelente. Cristo Jesus, ele é incomparável. Todos os personagens da história perdem a sua importância quando são comparados a Cristo. Porque Cristo é a vox humana em toda a música. Ele é a estética em toda a escultura. Jesus é a mistura mais aprimorada de luz e sombra numa pintura. Jesus, para o arquiteto, ele é a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a estrela da manhã. Para o padeiro, ele é o pão da vida. Para o médico, Jesus é o médico dos médicos. Para o juiz, ele é o juiz justo de toda a humanidade. Para o jornalista, Jesus é boas novas de grande alegria. Para o pregador, ele é a palavra de Deus. Para o filósofo, ele é a sabedoria divina. Para o engenheiro, ele é o caminho que dá a vida. Para o carpinteiro, ele é a porta das portas feita com a madeira de acácia. Para o floricultor, Jesus é a rosa de Sarão, ou o lírio do vale. Em química, Jesus transformou a água em vinho.
Em física, ele acabou com as leis da natureza ao andar por sobre as águas. Em matemática, ele alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com apenas 5 pães e 2 peixes. A sua história é contada antes, durante e depois dele. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E agora eu encerro para você dizendo assim, irmãos. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, ele é a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Em Números, Jesus é o nosso sacerdote. E no livro de Deuteronômio, Jesus é profeta em Moisés. No livro de Josué, ele é o capitão da minha e da sua salvação. Em Juízes, ele é o juiz justo. Em Ruth, ele é o nosso parente resgatador. Em 1 e 2 Samuel, Jesus é o nosso profeta confiável. Nos livros de Reis e Crônicas, ele é o nosso rei vitorioso nas batalhas. Em Esther, ele é o nosso Mordecai. Em Esdras e Neemias, ele é o restaurador das muralhas da nossa vida. Em Jó, ele é o nosso redentor, porque eu sei que o meu redentor vive. E estou bem certo, ele é poderoso. Em Salmos, ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Em Provérbios e Eclesiastes, ele é a sabedoria divina. Em Cantares, ele é o noivo que está pronto para buscar a sua noiva, para morar eternamente com ele. Em Isaías, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o Senhor, justiça nossa. No livro de Lamentações, Jeremias, ele é um Deus misericordioso para um profeta chorão. No livro de Ezequiel, ele é o Senhor das 4 faces da lei. Em Daniel, ele é o 4º homem na fornalha de fogo. Em Oséias, ele é o marido fiel que tira a mulher das trevas e traz para a sua maravilhosa luz. No livro de Joel, ele me batiza e te batiza com o Espírito Santo. Em Jonas, ele é o missionário. Em Miqueias, ele é o mensageiro. Em Naum, Jesus é o vingador da lei de Deus. Em Abacuque, ele é o grito profético de Deus. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. No livro de Sofonias, ele é o meu e o seu Salvador. No livro de Zacarias, ele foi criado para perdão dos meus pecados e das suas impurezas. No livro de Malaquias, ele é o filho da justiça. No livro de Mateus, ele é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é um servo. Em Lucas, ele é ser humano como nós. Em João, Jesus é o filho de Deus. Em Atos, ele é o salvador do mundo. Em Romanos, ele é a igreja de Vila Alpina. Em 1 e 2 Coríntios, Jesus Cristo é o amor. Em Gálatas, ele é a nossa justiça. Em Efésios, ele é a minha e a sua fé. Em Filipenses, ele é a nossa alegria. Em Colossenses, ele é a nossa plenitude. Em 1 e 2 Tessalonicenses, Jesus é a minha e a sua esperança. Em 1 e 2 Timóteo, Jesus é o meu e o seu exemplo. Em Tito e Filemão, Jesus é a verdade. No livro de Hebreus, Jesus é a perfeição. No livro de Tiago, ele é o nosso maior exemplo. No livro de 1 e 2 Pedro, ele é a rocha firme, a pedra fundamental da igreja. No livro de 1ª, 2ª e 3ª João, ele é o nosso exemplo, a nossa motivação e a nossa alegria. Em Judas, ele é a fundação da nossa fé. Em Apocalipse, irmãos, Jesus é aquele que Hitler tentou destruir, aquele que Nero tentou queimar, aquele que cientistas até hoje tentam provar que ele não existiu. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Guerras foram travadas contra ele, guerras foram travadas ao seu favor. Exércitos não podem vencê-lo, cientistas não podem desmenti-lo, ninguém pode explicá-lo. O amor de Deus por nós é algo sobrenatural, ele é tudo aquilo que nós conhecemos. A igreja está baseada nele, a Bíblia é baseada nele, e ele prometeu que vai voltar para nos buscar, porque Jesus Cristo é a única esperança, a esperança viva, e nele está contido a esperança para viver. Que nesta manhã, irmãos, vocês que estão aqui na igreja, você que está em casa, possa tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus. Vocês que têm filhos, hoje é o momento de você entregar, assim como Ana fez com Samuel, assim como a mãe de Jeremias fez com ele, entregar a vida dos filhos de vocês na mão de Deus, para que quando eles cresçam, amadureçam, eles possam decidir assim, olha, eu vou ser de Deus, custe o que custar, não importa o que aconteça, pode cair o mundo, pode os meus amigos falar tais coisas, pode os meus amigos fazer tais coisas, eu vou permanecer firme, porque eu tenho a esperança de que Jesus vai voltar para me buscar, irmãos, e buscar todos vocês também. Esse é o meu desejo, a minha oração, em nome de Cristo Jesus, amém. Irmã, a senhora vai louvar, não é? Que Deus seja louvado pela sua voz. Irmãos, que mensagem, né? Estou impactada. Glória a Deus. E hoje a música que eu vou cantar fala de convite, né? Que o Senhor nos abençoe.
Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar ao frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai. Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar. Com Ele a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Irmãos, como dizer que tudo isso aqui que aconteceu hoje não foi planejado por Deus? Olha essa música no final. Existe um texto, eu ia abrir o livro do Caminho a Cristo, mas eu vou deixar para outra oportunidade. Me convidem, tá bom, irmãos? Existe um texto no livro Grande Conflito, o último parágrafo do Grande Conflito foi a primeira coisa que eu decorei na minha vida, irmãos. Diz assim, olha: e tudo que está no céu, ou na terra, ou embaixo da terra, ou no mar e dentro dele, louve o Cordeiro que está assentado sobre o trono. A ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o poder. Porque o grande conflito, irmãos, terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado a uma única palpitação de harmonioso júbilo, que vibra por toda a vasta criação, e daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria, por todos os domínios do espaço infinito, desde o minúsculo átomo ao maior de todos os mundos.
as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, todas elas declaram que Deus é amor. Eu não sei quanto a vocês, irmãos, mas eu não aguento mais viver aqui. E não vejo a hora de Jesus voltar para olhar para a minha direita, para a minha esquerda, ver os irmãos da igreja de Vila Alpina e dizer esse texto. Vocês vão lembrar lá, irmãos, nesse dia, quando nós estivermos olhando Jesus voltar, eu vou falar esse texto, com certeza. Estou guardando especialmente para esse dia. Curva suas frontes, vamos falar com Deus. Você que está em casa, feche os olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor nos sonda e nos conhece. Sabe quando nos assentamos e quando nos levantamos, e de longe o Senhor penetra os nossos pensamentos. Esquadrinhas o nosso andar e o nosso deitar, e conhece todos os nossos caminhos, Senhor. Ainda a palavra nem chegou à nossa boca, e Tu já conheces toda. Com o Teu poder o Senhor nos cerca por trás e por diante, e sobre nós o Senhor põe a Sua mão poderosa. Pai, o que vimos aqui nesta manhã, o que escutamos através da mensagem falada e cantada, é algo sobremodo excelente, sobrenatural. E nesta manhã, Senhor, eu, como pregador escolhido pelo Senhor, gostaria de entregar a vida dos irmãos da igreja de Vila Alpina em suas mãos. Tanto aqueles que estão aqui na igreja, Senhor, quanto aqueles que estão em casa e que atendam o convite do irmão que fez aqui antes mesmo de eu subir para pregar, que venham à igreja para adorar o Senhor em espírito e verdade. Por favor, Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, que são muitos, mas, por favor, Senhor, nós imploramos, perdoa eles, Senhor. Faça de nós agora homens e mulheres de valor, vasos de honra, moldados pelo Senhor para levar a sua mensagem de amor e de esperança. Cuide das crianças dessa igreja, Senhor, delas depende o futuro dessa igreja. Abençoe os jovens, porque os jovens já não são mais o futuro, e sim o presente, e que eles possam entender que desde antes de nascer, eles já têm uma missão preparada pelo Senhor. Abençoe os anciãos dessa igreja, para que eles guiem essa igreja até a sua volta e que todos possamos estar naquele grande dia. Abençoe o pastor e a sua família, Senhor. Abençoe também a cada membro que está aqui, e a cada membro da igreja de Vila Alpina. A cada pessoa que assistiu a live, sendo adventista ou não, que possa entregar nesse momento a sua vida ao Senhor. Fica conosco, Senhor. Nos dê um bom restante de sábado, um ótimo final de semana na sua santa presença. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ao sair deste santo lugar,